Bem-vindos a mais um programa Cara a Cara. Eu sempre com um convidado na frente, né? Sabendo qual é a verdade, ele revelando muitas vezes os seus segredos. Muito obrigado pela audiência. Você que nos acompanha todas as noites, horário a partir das 10 horas, sai da novela da Globo, né? Que não vale nada mesmo. E acaba vindo aqui para a nossa TV BL, canal 11 digital, 11.1. Algumas pessoas dizem assim, mas Sérgio, o canal não pega mais, desapareceu. E eu dou a dica, vai lá, busca no menu do seu controle remoto, autoprogramação, né? Ou a busca automática. E aí você vai reencontrar o nosso canal. E se eu falo para as pessoas que são vizinhos, que são amigos, que são parentes, e aí diz, poxa vida, mas o fulano não tem mais. Então tá aí a dica, use a autoprogramação, a sintonia automática. Eu quero agradecer também o Rui da Zibel, a Imobiliária Zibel, sempre nos apoiando aqui no bom jornalismo. A Zibel tem agora uma vantagem. Neste momento em que as pessoas estão quase que no pós-pandemia, querem trocar a sua habitação, né? O seu apartamento, a sua casa. Quem tem casa muito grande percebeu que com a falta de convívio, eu quero diminuir um pouquinho a minha casa, não preciso uma casa tão grande, um apartamento tão grande. Mas a maioria das pessoas querem trocar por algo um pouco maior, né? E a Zibel tem toda essa orientação. Tem avaliação por bairro, o que vale mais, o que vale um pouco menos, mas a garantia de quem tem experiência. E mais um detalhe, agora que o dinheiro mudou, muitas pessoas ficaram desempregadas, infelizmente, outras tinham dinheiro guardado e tiveram que usar esta reserva para enfrentar a falta de trabalho, né, de atividade econômica. Agora, a grande maioria das pessoas que tem imóvel alugado não se preocuparam. Continua todos os meses lá, buscando aluguel, mesmo compondo com o seu inquilino um valor menor, não importa. Portanto, um grande investimento continua sendo o mercado imobiliário. Zibel. Bom, depois dessa abertura, eu queria fazer alguns comentários a respeito do governador bombeiro Moisés. Ele esteve aqui em Joinville, reunindo-se com o prefeito Udo Deller, com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville, depois de um ano que ele não aparecia na cidade, e nem muito menos na região. E veio aqui com pompa e cerimônia, né? Com polícia, tentando aí defender o povo que se reuniu na frente do prédio da CIG para protestar. Vejam só, né? Muitos protestando contra o prefeito Udo e a maioria contra o governador Moisés. E o que ele fez? Veio aqui e disse que estava trazendo 10 respiradores para a cidade. Governador, Joinville não merece e não quer esmola. Não precisa de esmola. O governo do estado vir até aqui para entregar equipamentos que valem aí um pouquinho mais de 1 milhão, claro, bem mais quando eles roubaram lá no estado, então aquilo é muito mais caro. Mas no mercado, na faixa de 50, 60, 80 mil reais. Então o governador veio aqui e deu uma esmola. Deu uma esmola. Isto é um absurdo, governador, que venha para cá, depois de um ano, sem uma obra, sem um retorno financeiro, sem nenhuma atividade na própria área da saúde. Vou dar um exemplo. O Hospital Regional de Joinville é do governo de Santa Catarina, desde que saiu lá do papel, né? Governador, onde é que está o dinheiro para o Hospital Regional? Poderia, né? Olha, vou levar lá 20 milhões, 30 milhões, vou finalizar o Hospital Regional, existem salas cirúrgicas semi-prontas para começar a trabalhar, paradas. Existe toda uma ala de enfermaria, são aqueles lugares que tem quartos, a metade foi feita, ficou faltando a outra metade, parado, né? Tem locais para UTI que poderiam ser ampliados, enfim. Governador, um pouquinho de boa vontade, não é com dinheiro que tu tens. O governo federal mandou uma fortuna. Não trouxe nada. A maternidade Darcy Vargas atende a nossa região. Está lá, uma mãezinha atrás da outra, ou do lado da outra, a lista, a fila para saber a que horas que ela vai conseguir o parto. É uma aflição, tanto para enfermeiras, como principalmente para as pacientes e médicos. Por que não constrói uma maternidade ali no próprio terreno? Levanta um prédio de 6 andares que seja, de 4 andares que seja, mas tira a angústia na UTI de crianças, né, de neonatal, aqueles recém-nascidos, ou mesmo daqueles que não têm tantos problemas, mas têm que ficar na UTI, lotada. Tem um bercinho ao lado do outro. Eu fui lá ver, aquilo é deprimente, governador. Claro, tu não vais
Tu vai visitar empresário? Quer o quê? Quer o quê, bombeiro? Quer te continuar tirando gato do telhado? Não dá, né, governador? Venha para cá, mas trabalhando, trazendo alguma coisa. Joinville contribui, Araquari contribui, São Francisco contribui, Jaraguá do Sul, todas as cidades, para não esquecer de Garuva, Itapuá, Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre. A Munesc, nada. Nem sabe se falar Munesc, não sei onde é que está. Se soltar o governador lá no bairro Fátima e dizer assim, governador, o senhor vai ter que ir até os Espinheiros, não sabe chegar. Não sabe chegar. Se soltar ele em Araquari, num ponto para o outro, não sabe ir. Não sabe. Mesma coisa em São Francisco. É uma vergonha. Eu falo isso com tristeza. Eu não falo isso com grandeza ou com vontade de criticar. Não, mas alguém tem que falar, né? Se os políticos não falam, nós temos deputados, inclusive o Fernando Krelin, que apoia o governo, né? Vai lá e sou Moisés, sou a favor do bombeiro. Ele deveria, como mais bem votado da Assembleia, brigar, dizer assim, não, governador, nós não aceitamos isso. Não, toma café e janta e aqui ainda vem para discurso. Bom, mas eu quero falar de coisa boa. Hoje o meu convidado é o prefeito de Araquari, uma cidade em franco desenvolvimento, felizmente, e agora eu quero entender um pouquinho como é que está a economia, a atividade social, enfim, os momentos. Eu estou aqui com o prefeito Clailton, lá, né, de Araquari. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Sérgio. É sempre um prazer estar aqui contigo, de cara a cara. É verdade, é verdade. Prefeito, eu fiz essas críticas duras ao governador, e é claro que não vale apenas para Joinville. Eu citei Joinville especificamente porque é onde ele veio para fazer o início. Quantas obras o governador já realizou, prometeu ou cumpriu lá em Araquari, prefeito? Nós estamos em contato com o governo do Estado para alguns recursos, emendas que vinham do governo passado, inclusive, estão para vir agora, mas não aconteceu ainda, estamos na expectativa de vir. A gente teve uma conversa muito boa com ele no sentido dele aportar recursos também no hospital que a gente está construindo em Araquari, que na nossa concepção é um hospital que vai ter um vínculo muito grande para o Estado. Haja vista que tem uma lacuna muito grande entre Joinville e Itajaí. Não tem nenhum hospital estadual nesse percurso. Então, um hospital em Araquari atenderia toda essa região, inclusive a região sul de Joinville. Esse hospital, vamos falar um pouquinho mais. Tu começaste a obra, né? Já com dificuldades, é claro, de coletar esses recursos. Qual é a estrutura que esse hospital terá? Ele terá 100 leitos, 10 leitos de UTI. Nós teremos um pronto atendimento com 1.000 metros quadrados, um centro de especialidades, central de imagem. É um hospital bem completo, bem moderno, algo realmente diferente aqui na região, principalmente falando da coisa pública, porque ele vai ser um hospital público-privado, né? Nós teríamos que exigir 60% público, 40% privado. Nós elevamos para 75% no contrato feito com uma entidade que está administrando, que está construído para administrar, 75% público, 25% privado, para que a gente tenha uma condição melhor de atender não só Araquari, mas toda a região, porque Araquari não vai administrar o hospital. Um município que nem o nosso, é muito difícil administrar um hospital dessa magnitude. Então, a gente compra serviço. E esse hospital vende serviço para Araquari, para Barra do Sul, para São Francisco, Joinville e por aí afora, nessa parceria com a entidade, e o Estado pode aportar recursos para atender também a região. Hoje o regional, ele não é regional. O regional é o hospital de Joinville. O São José que é regional. O São José que é o regional. Então, Araquari atende, até pela questão de logística e tudo mais. Acredito que esse hospital vai ser de grande valia para toda a região. A comparação que a gente faz é de que aqui em Joinville, o hospital materno-infantil, o hospital infantil, como as pessoas conhecem, é exatamente esse perfil de administração. Esse mesmo. Ele é do governo do Estado, paga lá uma mensalidade, mas quem gerencia, quem administra, quem contrata, enfim, é uma entidade privada. Se eu não me engano, é de Curitiba, né? Exatamente. São as irmãs de Curitiba, né? Geralmente, essas entidades filantrópicas, religiosas aí, elas têm dado muito certo. Isso acontece em Curitiba. E onde tu vai, é o que realmente tem funcionado. Não vai ser diferente lá na Araquari. Quando é que inaugura ou começa a operar? Nós não temos essa certeza ainda mais agora em tempos de pandemia que tudo mudou, né? Todos os prazos, a gente não sabe nem quando vai ser a eleição. Então, imagina, né? Todos os prazos mudaram muito. Mas a ideia é que esse ano a gente conseguisse inaugurar pelo menos a primeira etapa, que é o pronto-socorro. Mas ele está muito adiantado, atrasado? Não, está dentro do cronograma. Do cronograma. Está legal, você está indo bem. Muito bem. Ficou a primeira parte pronto, estamos no segundo piso já. Vocês estão com medo da pandemia? Tu tomou algumas providências lá.
Nós estamos bem tranquilos, né, Araquari? Temos 30 casos, aproximadamente, 18 já recuperados, 12 tratamento em casa, nenhum foi para UTI. Nós compramos agora 1.000 testes rápidos, para usar principalmente quem está na linha de frente, que é o time da saúde. Nós criamos um centro de triagem. Dentro do nosso pronto atendimento tem um setor respiratório, para que se houver alguma situação a gente atenda lá dentro. Bem tranquilo, a Araquari está bem tranquila mesmo. A gente distribuiu 30 mil máscaras para a cidade, ou seja, a gente preveniu, orientou, e está colhendo o resultado. Santa Catarina, de maneira geral, acho que está bem tranquilo. A ideia é que volte o quanto antes aí, né, para que a gente retome a questão econômica, que é tão preocupante, ou mais até que essa questão da saúde agora. Eu vou aproveitar do que falasse da atividade econômica. Araquari teve um crescimento, um dos maiores do Brasil. Sim. Certo? É padrão China, né? Uhum. Não mal comparando com a China, que a gente tem uma série de agora restrições, mas com os índices de crescimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, prefeito. Nós tivemos de 2000 e, a gente pode considerar 2010 até 2020, nesses 10 anos aqui, a Araquari teve um salto incrível. Eu fui secretário final de 2009, né, até 2015. Foi quando eu me licenciei, saí da secretaria, voltei apenas como vice-prefeito para disputar a eleição de prefeito, a qual venci em 2016. Neste inteirinho, de eu ter assumido a secretaria quando eu deixo, eu assumo o município com 300 milhões de PIB, e quando eu deixo em 2015 tinha 3,3 bilhões de PIB. Então vamos também explicar. O que é PIB, prefeito? Produto Interno Bruto, né? Tudo aquilo que produz, que a cidade produz. E a gente tem crescido o tempo todo. Nós éramos, no estado, Sérgio, número 81, se eu não me engano. Hoje somos o 15º, se eu não me engano. Então, assim, e vem crescendo o tempo todo. Eu brinco que a gente é que nem o Senna na chuva, né? Colocou do lado e vai passando todo mundo. E isso é motivo de orgulho para a gente, porque são notícias boas. Isso gera emprego, gera renda, gera riqueza. Tu conhece muito bem Araquari. Por muito tempo era apenas a passagem de Joinville para São Francisco. Verdade. Araquari, muita gente tinha até vergonha, infelizmente, de dizer que morava lá. Eu sempre tive muito orgulho, nasci lá. Tenho o privilégio de ter nascido quando tinha hospital lá ainda. Nasci em Araquari, nasci no Hospital Senhor Bom Jesus. E sempre tive um orgulho muito grande. Nasci vivo lá, né? Meus filhos lá, minha família está lá. E quando eu vejo tudo isso acontecer com a cidade, orgulha muito a gente, né? Deixa feliz. E todo o time que está lá com a gente, tocando o governo, tocando a cidade, nós conseguimos hoje deixar um pouco de lado, tem inclusive questão partidária. Há um grupo muito grande de lideranças de Araquari, todos voltados para o desenvolvimento, para a geração de qualidade de vida, né? Acho que isso é a grande sacada hoje, independente de questão partidária. Acho que isso é muito legal. Araquari, as lideranças têm olhado hoje para a cidade e não para o poder, não para a questão política partidária. Muito bem. Esse crescimento extraordinário, como eu disse, a nível de China, né? As taxas, uma das maiores do Brasil, que eu gosto sempre de destacar, principalmente no segmento da indústria. Uma época lá atrás, Araquari tentava se firmar na agricultura, os produtos, né? Talvez o maracujá foi um deles, mas é natural que isso não andou tão bem assim. E, de repente, vocês começaram a levar a indústria. O que aconteceu? Por que as empresas começaram a preferir Araquari do que vir a Joinville, a Jaraguá, que já são polos industriais? Essa é uma discussão que muita gente traz para a mesa de vez em quando. Por que mas Araquari está bem localizada? Sempre teve. Nunca mudamos. A localização sempre foi a mesma. Né? Próximo dos portos, aeroportos, ao lado de Joinville, ou melhor, junto de Joinville. A gente é conurbado com Joinville. O Itinga, ninguém mais sabe qual é o Itinga Araquari e o Itinga Joinville. É uma coisa só. Rio do Morro vai ficar igual. Volto lá para trás, quando eu assumo a secretaria em 2009, eu sou muito grato ao prefeito João Pedro da época, que me deixa trabalhar. Eu quero autonomia, trabalha. Não que eu tenha feito isso, eu só estou colocando a história. E quando nós assumimos a secretaria, nós percebemos que Araquari é tu levantar um pouco a cabeça e olhar. O que é Araquari? Olha a localização. E Joinville cresceu muito, cresceu rápido também, mas tinha dificuldades de continuar crescendo por conta da legislação e tudo mais, a burocracia. E isso abria um caminho para nós. Muitas empresas de Joinville, como por exemplo a Cision, uma das maiores de Joinville, está em Araquari hoje. A fábrica de parafusos. Fábrica de parafusos, a maior da América Latina. E por que vai para Joinville, para Araquari? Pela desburocratização, pela rapidez do processo, pela agilidade. Né? Tudo ajudou para ir para Araquari, porque Joinville tinha dificuldade. Empresas do Brasil inteiro querem se instalar em Santa Catarina.
quer instalar na região norte. E nós começamos a aparecer nesse processo, nesse mercado. Começamos a divulgar isso, mostrar. Tanto é que a gente recebe em 2011 a Hyosung, que é líder mundial na fabricação de elastano, o famoso elástico. Esse elástico a gente usa comumente. Ela é a maior fabricante do mundo. E fica ali em Araquari, pertinho da BR. Primeira grande multinacional, como secretário, nós trouxemos para a cidade. Aí depois surge a condição da BMW, né? Foram 3 anos de projeto, onde a gente disputou, e eu brinco que era uma Copa do Mundo de Desenvolvimento. Nós concorremos com 8 estados do Brasil, 30 cidades, e Araquari ganha no final. E se qualquer pessoa lá atrás, Sérgio, a gente voltando a fita, para 2011, 2012. Se você vê uma montadora para Santa Catarina, Fiat, Chevrolet, Ford, para onde que vai? Joinville, Florianópolis, Blumenau, é a primeira coisa que vem à mente. Sem dúvida. E se for a BMW? Pô, então nem se fala, sobra praticamente Joinville. Quem sabe Florianópolis, né? É difícil pela questão turística, mas as grandes. Se tu fala que vem para Araquari, o povo rola no chão de rir, porque isso era piada. Sim. E de repente, é verdade, era uma piada. Era piada. E de repente vira realidade. Então hoje eu brinco que a gente tem um shopping de desenvolvimento, onde a loja âncora se chama BMW. Mas não são só as grandes, BMW, Durim, Caesar, Forteleve, Hyosung e por aí vai, Gefer, Sampaio. Nós temos vários segmentos em Araquari, mas as pequenas, as médias. Hoje nós temos 5.074, se eu não me engano, 5.074 CNPJs de empresas, de indústrias em Araquari. 5.074 CNPJs de empresas, não do comércio, esquece, só de empresas. Só fábrica. Fábrica, indústria, tudo que tu imaginar de empresas que produz alguma coisa. Nossa, é muita coisa. É um número impressionante. E não para de crescer, a gente não para de receber. Aliado a isso, o progresso também na área residencial. Mas daí eu queria falar daqui a pouquinho sobre residência e queria também perguntar para ti sobre mão de obra. Araquari tem habitantes, sim, números suficientes para atender esta quantidade de empregos? Será que a economia de Araquari não vai sofrer agora com a mudança pela pandemia? Mas esse é um assunto, daqui a pouquinho eu já volto no oferecimento da nossa imobiliária Zibel.